A desconexão silenciosa e a jornada do despertar. Há uma angústia silenciosa que paira no ar, algo que não conseguimos tocar, mas sentimos em cada fibra do nosso ser. É uma sensação de estar distante, de estar desconectado de algo maior, algo que sabemos que deveria ser nosso, mas que nos escapa, como água entre os dedos. Você já sentiu isso? A sensação de que há algo dentro de você, um poder imenso, uma verdade esquecida, e no entanto, parece como se fosse impossível alcançá-lo? Esse vazio que muitos de nós carregamos, em silêncio, sem saber exatamente o que é, vem de uma desconexão profunda. A desconexão de quem realmente somos. E na maioria das vezes, não percebemos que somos nós mesmos que nos impedimos de perceber essa verdade. O inconsciente coletivo, como uma corrente invisível, puxa-nos para padrões que não escolhemos, para crenças que não sabemos de onde vêm, crenças que moldam nossa realidade, sem que tenhamos consciência disso. Por que continuamos presos a essas velhas formas de pensar e sentir? Por que persistimos em viver a partir de uma perspectiva limitada, sem saber que podemos ser infinitamente mais? A resposta não é simples, mas ela começa com a percepção de que não é o mundo exterior que nos limita, mas a nossa própria visão do mundo. E esse é o primeiro passo para o despertar, entender que estamos vivendo a partir de um lugar de ilusão e que, se quisermos mudar, devemos olhar para dentro. Bruce Lipton, com sua vasta pesquisa na epigenética, nos traz uma chave poderosa para entender esse processo. Ele nos revela que nossas crenças, especialmente as inconscientes, não são apenas pensamentos passageiros. Elas moldam nossa realidade de forma muito mais profunda do que imaginamos. Os programas que carregamos, as crenças herdadas de nossos pais, de nossa sociedade, de nossa cultura, tudo isso está em nossa biologia, em cada célula do nosso corpo. Mas o mais importante, essas crenças podem ser reprogramadas. Podemos mudar a forma como vemos o mundo e, assim, mudar a forma como o mundo se manifesta diante de nós. Imagine, por um momento, que sua mente seja como um terreno fértil. O que você tem plantado nesse terreno? Quais são as sementes que você tem cultivado? A dúvida, o medo, a sensação de que não é capaz? Ou talvez você tenha começado a plantar a crença de que tudo é possível, de que você é capaz de criar a realidade que deseja? A mente não conhece limites, exceto aqueles que impomos a ela. Se você começa a cultivar pensamentos de liberdade, de expansão, de possibilidade, então o terreno da sua mente começa a florescer com essas sementes. Mas para isso, você precisa se conectar com o terreno. Precisamos aprender a olhar para dentro, a perceber o que está plantado e então, com carinho, com paciência, começar a replantar. Nós, seres humanos, somos mais do que nossa mente consciente. Somos também um corpo que responde a cada pensamento, a cada emoção que cultivamos. Cada célula de nosso corpo está em constante comunicação com nossos pensamentos. O que sentimos em nossa mente, sentimos em nosso corpo. E o contrário também é verdade. Quando alimentamos nossa mente com pensamentos negativos, sentimentos de inadequação ou raiva, isso não se limita à nossa cabeça. Esse veneno mental se espalha por todo o nosso corpo. Mas e se, ao invés disso, começássemos a nutrir nossa mente e nosso corpo com pensamentos e emoções que curam, que libertam, que expandem? Quando isso acontece, o corpo responde, de forma tão natural quanto o sol nasce todas as manhãs. Agora, pare e pense. O que você está sentindo neste exato momento? O que as suas células estão dizendo a você? O que você tem permitido que entre em sua mente? O que você tem semeado? Se neste momento você sente que está distante da sua verdadeira essência, que algo dentro de você não está em equilíbrio, isso é apenas um reflexo do que você tem acreditado até agora. Mas isso não é definitivo. O despertar começa no momento em que você percebe que está desconectado e que, ao mesmo tempo, tem o poder de se reconectar. O caminho do despertar é longo, mas também é profundamente belo e transformador. E ele começa agora, com o simples reconhecimento de que você está pronto para mudar. Hoje, neste instante, você tem a oportunidade de começar a plantar novas sementes em seu terreno interior. Sementes de verdade, de liberdade, de possibilidade.
Você está pronto para essa jornada? A jornada do despertar é desafiadora, sim, mas também é a mais gratificante de todas. A ilusão do controle e a liberdade verdadeira. O desejo de controlar nossa vida é algo profundamente humano. Todos nós, em algum momento, sentimos que, se pudermos controlar as situações, as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo as circunstâncias de nossa própria vida, então poderemos garantir a segurança e a paz. Mas na realidade, esse desejo de controle é uma armadilha. Ele nos ilude, fazendo-nos acreditar que ao manter as rédeas firmemente nas mãos, seremos capazes de alcançar a liberdade. Mas, ao invés disso, acabamos aprisionados em nossas próprias expectativas, em uma luta constante contra o fluxo natural da vida. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, criamos resistência. E a resistência é exatamente o oposto da liberdade. A liberdade verdadeira não está em tentar manipular os eventos para que se encaixem em nossos desejos e planos, mas sim em fluir com o que a vida nos traz, sabendo que, ao fazer isso, somos guiados para onde precisamos estar. O controle rígido cria tensão. Ele nos obriga a lutar contra o que é, ao invés de nos entregar ao que pode ser. E no final, essa luta constante acaba nos afastando das coisas que realmente desejamos. Bruce Lipton, com suas descobertas sobre epigenética, nos mostra como o ambiente em que vivemos molda nossa biologia de maneiras que nem sempre compreendemos. O que acreditamos ser controle na realidade é apenas uma resistência à adaptação natural. E é essa resistência que nos impede de alcançar nossa verdadeira liberdade. A epigenética nos ensina que não somos reféns da nossa genética, mas sim que nosso ambiente, nossas crenças e nossa percepção do mundo têm o poder de reprogramar nossa biologia. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, estamos, de fato, bloqueando a capacidade do nosso corpo de se adaptar e de responder ao que está acontecendo de forma natural. Joe Dispenza, com suas pesquisas sobre o campo eletromagnético do corpo humano, nos fala sobre como a nossa energia é afetada pelo que sentimos. Cada pensamento, cada emoção, cria uma frequência que reverbera no campo ao nosso redor. Quando estamos em busca incessante de controle, a nossa frequência fica desajustada. Tentamos forçar uma energia que não é a nossa, ao invés de nos alinharmos com a nossa verdadeira natureza. Quando relaxamos o controle e nos permitimos ser, nos tornamos mais compatíveis com o fluxo do universo. A nossa frequência se alinha, e ao fazer isso, nos tornamos muito mais poderosos do que qualquer controle poderia nos fazer sentir. Liberar o controle é um ato de coragem. Coragem para confiar no processo da vida. Coragem para confiar que, se nos abrirmos ao que a vida tem para nos oferecer, vamos ser guiados para algo muito maior e mais poderoso do que nossa mente limitada pode imaginar. É difícil, eu sei. A mente quer segurar firme, quer garantir que tudo esteja sob controle. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade vem da entrega, do deixar ir, do confiar que, ao invés de tentar controlar tudo, podemos simplesmente permitir que o fluxo da vida nos leve para onde precisamos ir. O paradoxo é simples. Quanto mais tentamos controlar, mais perdemos a sensação de liberdade. Mas quando nos rendemos ao fluxo da vida, quando aceitamos que não podemos controlar tudo, é nesse exato momento que nos tornamos verdadeiramente livres. A liberdade não está em controlar, mas em permitir-se ser guiado, em confiar que o que vem é exatamente o que você precisa, mesmo quando não é o que você esperava. E ao fazer isso, você começa a se alinhar com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira essência, sem medo, sem resistência, apenas sendo. A verdadeira liberdade vem quando paramos de lutar contra o que é e começamos a fluir com o que pode ser. Deixe ir o controle. Abra-se para a vida como ela é, e você verá como ela se desdobra de maneiras surpreendentes e belas. Manifestação, do pensamento à realidade. A manifestação é um conceito que, por muitos, é entendido de maneira superficial. Talvez você tenha ouvido falar da famosa ideia de pensar positivo e acreditou que, se apenas repetisse palavras afirmativas o suficiente, o universo lhe traria tudo o que você deseja. Mas a verdade é bem mais profunda e, ao mesmo tempo, mais simples. O pensamento por si só não é suficiente.
O que realmente manifesta nossa realidade é o estado emocional que carregamos em nosso interior, a vibração que emitimos constantemente. E muitas vezes, essa vibração está intimamente ligada às crenças mais profundas que alimentamos sem perceber. Gregg Braden fala sobre a lei do campo unificado, o campo quântico que conecta tudo no universo. Esse campo não responde apenas ao que pensamos, mas ao que sentimos e acreditamos de forma profunda. Não adianta simplesmente desejar algo com a mente. A manifestação verdadeira acontece quando o que você pensa e o que você sente estão em perfeita sintonia. Se você deseja algo, mas no fundo tem dúvidas sobre sua capacidade de receber isso, então sua manifestação será enfraquecida. A emoção é a chave que ativa a verdadeira força da manifestação. Mas há uma distorção muito comum quando se trata de manifestação. A ideia de que, ao desejar algo com muita força, o universo automaticamente nos dará o que queremos. Mas o que realmente está acontecendo é que, ao entrar em sintonia com o que desejamos, precisamos alinhar não apenas o pensamento, mas também a emoção, a crença e a energia que sustentam aquele desejo. Desejar algo é apenas uma parte do processo. A conexão emocional com aquilo que você deseja é o que realmente gera a mudança no campo quântico ao seu redor. O erro, então, está em acreditar que a manifestação é um ato isolado de pensamento. Não é o simples ato de pensar positivo que cria a mudança. É a fusão entre pensamento, emoção e crença que faz a magia acontecer. Ao se conectar profundamente com o seu desejo, ao sentir o que seria ter isso em sua vida, você começa a criar uma frequência, uma vibração que se alinha com a realidade que você deseja. Não é uma questão de pedir algo ao universo, mas de se tornar uma parte dessa realidade que você deseja manifestar. Essa fusão de pensamento e emoção é a chave para desbloquear o poder da manifestação. Quando você deseja algo com uma mente clara e um coração aberto, e quando você sente a emoção como se já tivesse alcançado esse desejo, você está criando um campo de energia que vai além da sua própria capacidade de entender. Essa energia atrai aquilo que você deseja, pois você já está vivendo a realidade que quer ver se manifestar. Lembre-se de que a manifestação não é algo que você faz por algumas horas, algumas semanas ou mesmo meses. Ela é um estado contínuo de ser. E isso não significa que você precisa ser perfeito ou estar livre de qualquer dúvida. Mas é um processo de constante alinhamento, de viver a emoção daquilo que você deseja, de acreditar, de sentir que é merecedor e de manter-se na frequência vibracional daquilo que você quer atrair. É uma prática diária. E quanto mais você pratica, mais você começa a perceber que o universo, na verdade, está sempre respondendo à sua vibração. Então, ao invés de simplesmente desejar algo, pergunte-se: como eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto merecedor? Eu realmente acredito que isso é possível para mim? Quando essas perguntas forem respondidas de maneira afirmativa, você estará verdadeiramente alinhado com o que quer manifestar. E nesse alinhamento, as portas começam a se abrir. A realidade não é o que parece. Desafios para despertar. Vivemos em um mundo onde as coisas nem sempre são o que parecem. O que vemos à nossa frente, o que acreditamos ser real, muitas vezes é apenas uma projeção de nossas próprias crenças, medos e condicionamentos. A realidade que experimentamos não é algo fixo, algo imutável. Ela é moldada pelas lentes com as quais escolhemos olhar o mundo. E quando resistimos à mudança, quando nos agarramos desesperadamente às velhas formas de pensar e ser, é aí que a realidade parece ser rígida, intransponível, como se não houvesse saída para os desafios que enfrentamos. Mas, na verdade, os desafios que encontramos em nossa vida não são obstáculos fixos. Eles são convites para o despertar, para a mudança. A resistência à mudança, porém, é uma das maiores armadilhas que podemos cair. Quando resistimos ao que está acontecendo, ao que a vida nos apresenta, criamos uma parede invisível ao nosso redor, uma parede de bloqueios energéticos que nos impede de ver a verdadeira essência daquilo que estamos vivendo. Cada resistência é uma rejeição à fluidez natural da vida, e, ao resistir, nos afastamos daquilo que queremos realmente alcançar. Neville Goddard, com sua visão sobre a imaginação criadora, nos lembra que a realidade que experimentamos começa dentro de nós.
A imaginação não é apenas uma fuga ou um exercício mental sem sentido. Ela é a chave para moldar a nossa realidade. Quando usamos a nossa mente para visualizar uma nova realidade, começamos a criar um espaço vibracional que se alinha com aquilo que desejamos. Mas essa mudança começa com o simples ato de imaginar o que poderia ser possível. Visualize o que você deseja, sinta como seria viver essa realidade e permita que sua imaginação se torne a ponte entre o que é e o que pode ser. A mente, como uma tela em branco, projeta as imagens que alimentamos. O que você coloca nessa tela? Se você constantemente imagina uma vida de luta, de escassez ou de dificuldades, é isso que será projetado. Mas se você começa a cultivar a imagem de uma vida de paz, de abundância e de alegria, então a tela da sua mente começa a refletir essas imagens e sua realidade se transforma. A resistência a mudar a forma como vemos o mundo, de nos permitirmos imaginar uma nova realidade, é uma das maiores limitações que nos impomos. E, ao resistir a essa mudança, permanecemos presos em um ciclo de repetição, onde as mesmas experiências continuam se apresentando, cada vez mais intensas, até que finalmente decidimos olhar para elas de maneira diferente. É importante entender que, por mais que a resistência à mudança nos prenda, ela também nos oferece uma oportunidade. Cada resistência é um convite para nos vermos de outra forma, para começarmos a ver o mundo de uma maneira nova. Quando deixamos de lutar contra o que é, quando paramos de resistir, algo mágico acontece. A vida começa a fluir de maneira diferente, as dificuldades parecem menores e novas possibilidades começam a aparecer diante de nós. O despertar não é um momento mágico em que tudo se transforma instantaneamente. É uma prática contínua de nos permitirmos ver o que está além das aparências, de liberar a resistência e de aceitar o fluxo natural da vida. O caminho para o despertar é o caminho da aceitação. Aceitar que a realidade, como a vemos, pode não ser a verdadeira realidade. Aceitar que, se conseguirmos mudar a forma como percebemos o mundo, podemos mudar nossa experiência dele. Mas para isso, precisamos olhar para dentro e questionar: o que estou resistindo? O que estou tentando controlar ou mudar de maneira forçada? E ao fazer isso, podemos começar a liberar as barreiras que criamos para nós mesmos e nos abrir para uma nova visão, mais ampla, mais fluida, mais verdadeira. A realidade não é o que parece, ela é o que você decide ver. E ao mudar a forma como você olha, o mundo ao seu redor começa a se transformar. O silêncio interior e a conexão com o campo quântico. Em um mundo onde o barulho parece ser constante, o silêncio se torna um território raro e precioso. A mente nunca para, os pensamentos fluem como uma correnteza, e muitas vezes nos vemos sobrecarregados, tentando processar as inúmeras demandas externas e internas. O excesso de ruído mental nos impede de nos conectar com nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira força. A ansiedade, o estresse e a inquietação se tornam companheiros constantes, afastando-nos do espaço de calma necessário para a verdadeira transformação. Mas o silêncio profundo e verdadeiro, é a chave para o despertar e para a conexão com o que está além da nossa percepção limitada. Quando o ruído da mente se acalma, abrimos um espaço dentro de nós mesmos, onde a verdadeira clareza pode emergir. E é nesse espaço de quietude que encontramos nossa conexão com o campo quântico, com a inteligência universal que permeia tudo. Como Joe Dispenza nos ensina, o campo quântico não pode ser acessado através do caos mental. Ele é acessado através do foco e da presença no momento. Quando conseguimos desligar o turbilhão de pensamentos, podemos então alinhar nossa frequência com a do universo, permitindo que o fluxo natural de energia nos guie. O poder do silêncio não é apenas a ausência de som, mas sim a presença plena no momento, sem distrações, sem pressa. O silêncio interior nos permite ouvir a nossa própria sabedoria, aquela que reside em nosso coração, em nossa essência mais profunda. É um espaço onde podemos nos reconectar com a nossa verdadeira natureza, longe das vozes externas que nos dizem quem devemos ser e o que devemos fazer. Ao cultivar esse silêncio, nos tornamos mais sensíveis à energia que nos rodeia, mais atentos àquelas sutis mensagens que o universo nos envia constantemente.
É no silêncio que a magia acontece. A ansiedade e o medo, que frequentemente dominam nossos pensamentos, dissipam-se quando estamos presentes, quando estamos verdadeiramente no aqui e agora. O excesso de pensamento impede que possamos acessar as camadas mais profundas de nossa consciência. Mas ao aquietar a mente, ao parar de procurar respostas no exterior, começamos a perceber que as respostas sempre estiveram dentro de nós. O silêncio nos permite estar em sintonia com nossa própria frequência, permitindo que a energia do universo se alinhe com a nossa, trazendo clareza, orientação e transformação. Joe Dispenza nos fala sobre o poder do foco. O que você foca, expande. Quando nossa mente está dispersa, sem direção, nossa energia se dissipa. Mas quando focamos nossa atenção no momento presente, no silêncio interior, nos tornamos ímãs para aquilo que desejamos manifestar. O silêncio cria um campo de coerência, um campo vibracional que permite que nossas intenções se alinhem com a frequência do universo. Ao concentrar nossa energia nesse estado de presença e calma, nos tornamos mais receptivos às oportunidades que nos são apresentadas e mais capazes de manifestar nossas intenções. A prática do silêncio diário é uma forma de recalibrar nossa frequência. É como um reset para a mente e o corpo, permitindo que voltemos ao nosso estado natural, ao nosso estado original de harmonia. Não se trata de eliminar os pensamentos, mas de observar o que vem à mente sem se apegar a eles. Quando permitimos que os pensamentos passem sem julgamento, liberamos a tensão e o peso que eles impõem sobre nós. O silêncio não é apenas uma prática mental, mas também uma prática emocional e física. Ele nos permite relaxar, liberar o estresse e abrir espaço para o novo. Ao criar momentos de silêncio em sua vida, você começa a se alinhar mais profundamente com seu próprio ser e com o fluxo universal de energia. A mente, relaxada e centrada, torna-se um instrumento poderoso para a manifestação, pois está em harmonia com o que você deseja criar. O silêncio interior é a chave para desbloquear o potencial oculto dentro de você, para conectar-se com a sabedoria profunda que reside em seu coração. Quando você cria espaço para o silêncio, você cria espaço para o despertar, para a transformação, para a verdadeira liberdade, despertando a consciência e liberando potenciais ocultos. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, o que encontramos? Às vezes, ao explorar nosso interior, encontramos áreas de dor, de medo, de limitações que pensamos que não poderiam ser superadas. Somos moldados por nossas crenças, nossas experiências passadas, e muitas vezes essas crenças limitantes nos impedem de ver nosso verdadeiro potencial. Vivemos nossas vidas com a sensação de que há algo mais, algo maior dentro de nós, mas não sabemos como acessá-lo. O que não percebemos é que a chave para liberar esse potencial já está dentro de nós. A verdadeira transformação não acontece no exterior, mas em nossa capacidade de reprogramar nossa mente, de alterar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Bruce Lipton, ao falar sobre epigenética, nos lembra que a verdadeira mudança começa no nível celular. Nossas células são influenciadas pelas crenças que carregamos, pelas histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Quando começamos a reprogramar essas crenças limitantes, as células começam a responder de maneira diferente. Cada crença, cada pensamento, cada emoção é registrada em nosso corpo, moldando a maneira como nos sentimos e nos comportamos. E ao reprogramar essas crenças, não estamos apenas mudando nossa mente, mas transformando nossa fisiologia, criando novas possibilidades de saúde, bem-estar e sucesso. O potencial desperdiçado pela falta de autoconhecimento é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. Como seres humanos, muitas vezes nos limitamos ao que conhecemos, ao que é familiar. Mas essa familiaridade não é sempre a melhor guia para o nosso crescimento. Quando não nos damos a chance de explorar nosso interior, de olhar além das limitações que nos impomos, acabamos vivendo vidas muito menores do que poderíamos. O autoconhecimento é o caminho para liberar esse potencial oculto. É um processo de autodescoberta, de olhar para as partes mais profundas de nós mesmos
e de perceber que somos mais do que nossas circunstâncias, mais do que nossas falhas ou sucessos passados. Muitas vezes, não percebemos que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças nos dizem que não somos capazes, mas essas são apenas as vozes de crenças antigas que não têm mais poder sobre nós. Quando nos permitimos explorar o desconhecido dentro de nós, quando nos abrimos para novas possibilidades, começamos a perceber que não há limites reais para o que podemos alcançar. A verdadeira mudança começa com uma escolha consciente, uma escolha de ver o mundo de uma nova maneira. É essa escolha que nos permite liberar os potenciais ocultos, os talentos e habilidades que estavam adormecidos, esperando para serem despertados. A história de transformação é uma história de coragem. Não é sobre ser perfeito, nem sobre nunca cometer erros. É sobre ter a coragem de olhar para nossas limitações e ver além delas, de acreditar que somos dignos de uma vida plena, rica em experiências e realização. Uma pessoa que reprogramou suas crenças limitantes pode compartilhar a jornada de enfrentar seus próprios medos, de superar suas inseguranças e como, ao fazer isso, tudo em sua vida começou a mudar. Ela percebeu que não precisava mais ser definida pelas histórias do passado, pelas crenças herdadas ou pelas opiniões dos outros. Ao reescrever sua própria história, ao mudar a narrativa interna, ela começou a criar uma nova realidade. Uma realidade em que o impossível se tornava possível. E isso é algo que todos podemos fazer. O despertar da consciência não é algo reservado para alguns poucos. É um processo acessível a todos nós, se estivermos dispostos a olhar para dentro, a liberar as crenças que nos limitam e a abraçar o potencial ilimitado que reside dentro de cada um. Quando decidimos liberar esses potenciais ocultos, começamos a viver de uma maneira mais plena, mais autêntica, mais verdadeira. O despertar é, na verdade, um retorno à nossa verdadeira natureza. Uma natureza de poder, amor e potencial infinito. E quando acordamos para isso, o mundo ao nosso redor também começa a mudar, refletindo a nova versão de nós mesmos que estamos criando. O despertar da verdade e o caminho para a liberdade. O despertar não é algo que acontece de repente, como uma iluminação instantânea. Ele é uma jornada gradual, uma série de pequenas revelações que vão desvelando camadas de nossa verdadeira essência. Muitas vezes, pensamos que estamos presos a uma vida de limitações, que as circunstâncias externas nos definem e que não há saída. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade começa com uma simples escolha. Escolher ver o mundo de uma nova maneira. Escolher liberar as crenças que nos limitam e, acima de tudo, escolher confiar em nossa própria força interior. Bruce Lipton fala sobre a importância de reprogramarmos nossas crenças. A mente humana é como um computador que armazena programas, muitos dos quais são criados na infância, a partir das experiências que vivemos e das mensagens que recebemos dos outros. Esses programas podem ser úteis em alguns momentos, mas muitas vezes nos limitam, nos mantêm em padrões de medo, insegurança e autossabotagem. O processo de despertar é, na sua essência, um processo de reprogramação, de mudança desses programas antigos que já não servem mais. Ao tomarmos consciência desses padrões, podemos começar a substituí-los por crenças que nos empoderam, que nos ajudam a criar a realidade que realmente desejamos. A verdadeira liberdade, no entanto, não vem de um mundo exterior perfeito. Não se trata de ter uma vida sem dificuldades ou obstáculos, mas sim de como escolhemos responder a esses desafios. Quando despertamos para nossa verdadeira natureza, percebemos que somos mais do que as circunstâncias externas, mais do que as vozes que nos dizem quem devemos ser. A liberdade está em nos conectarmos com o que está dentro de nós, com o poder ilimitado que reside em nosso ser. Não precisamos mais procurar aprovação ou validação fora de nós mesmos. Somos livres para viver de acordo com nossa verdadeira essência, não conforme as expectativas que os outros têm de nós. Este despertar, porém, exige coragem. Coragem para sair da zona de conforto, para abandonar as velhas crenças e padrões de comportamento que nos mantêm presos no conhecido, mesmo que esse conhecido seja desconfortável. A zona de conforto pode ser um lugar seguro, mas é também um lugar de estagnação
onde o potencial verdadeiro não pode florescer. O despertar exige coragem para abraçar o desconhecido, para viver de maneira autêntica, sem medo do que os outros possam pensar ou dizer. É nesse espaço de incerteza, nesse espaço de vulnerabilidade, que a verdadeira transformação acontece. A física quântica, como Joe Dispenza nos explica, nos ensina que o momento do despertar é como uma mudança de um estado quântico para outro. O campo quântico está sempre em potencial, esperando que nossa mente, nossas crenças e nossas emoções alinhem-se para criar uma nova realidade. Quando escolhemos despertar, quando escolhemos viver de acordo com a verdade de nosso ser, passamos de um estado de resistência e limitação para um estado de fluidez e possibilidade. O despertar é, em essência, um processo de mudança de frequência, de elevar nossa vibração para um nível mais alto de consciência e percepção. O caminho para a liberdade não é uma linha reta. Ele é cheio de altos e baixos, de desafios e aprendizados. Mas cada passo no caminho é uma oportunidade para descobrir mais sobre nós mesmos, para liberar mais do que nos limita e para nos conectar mais profundamente com nossa verdadeira natureza. O despertar não é algo que acontece uma única vez. Ele é um processo contínuo, uma prática diária de escolher viver de acordo com nossa verdade mais profunda. Cada pensamento, cada emoção, cada ação deve refletir essa nova frequência, essa nova visão de quem somos. E ao fazermos isso, começamos a perceber que o mundo ao nosso redor também muda. Quando mudamos nossa frequência, o mundo responde a essa mudança. As pessoas, as situações, as oportunidades, tudo começa a se alinhar de maneira mais fluida e natural com a nova versão de nós mesmos. O despertar é um processo de aceitação, de integração e de viver de maneira mais plena, mais consciente e mais autêntica. Ele nos leva a uma vida de liberdade verdadeira, onde somos livres para ser quem realmente somos, sem medo, sem limitações e sem arrependimentos. Conclusão: o despertar da verdade e o caminho para a liberdade. O despertar, ao contrário do que muitos pensam, não é um evento único, mas um processo contínuo. Ele é a aceitação de que nossa verdadeira natureza vai além dos limites que fomos ensinados a acreditar. A realidade que vivemos não é algo fixo ou imutável. Ela é moldada pela nossa percepção, pelas nossas crenças e pela nossa capacidade de perceber a verdade que reside dentro de nós. O momento de despertar ocorre quando tomamos a decisão de viver de acordo com essa verdade, em vez de seguir as normas e expectativas impostas pelo mundo exterior. Ao longo dessa jornada, aprendemos que não precisamos buscar fora de nós aquilo que sempre esteve dentro. A verdadeira liberdade não está em controlar as circunstâncias externas, mas em como respondemos a elas. Não se trata de uma vida sem desafios, mas de viver com a confiança de que podemos navegar por qualquer situação com serenidade, coragem e clareza. A liberdade é, na verdade, a capacidade de viver autenticamente, sem as correntes das crenças limitantes, sem as amarras das expectativas alheias. Esse despertar exige coragem. Coragem para ir além do conhecido, para confrontar nossas próprias limitações, para abraçar nossa vulnerabilidade e nossa força interior. Coragem para olhar para as sombras que existem dentro de nós e para liberar as crenças que nos aprisionam. E ao fazermos isso, descobrimos um mundo de possibilidades, um mundo onde podemos criar nossa própria realidade, onde podemos viver com mais plenitude, mais conexão e mais verdade. Quando escolhemos o despertar, não estamos apenas transformando a nossa vida, estamos, na verdade, transformando a realidade ao nosso redor. Somos seres vibracionais, e as energias que emanamos têm um impacto profundo no mundo. Quando alteramos nossa frequência interna, começamos a ver um mundo que reflete essa nova vibração, um mundo de mais harmonia, mais oportunidades e mais alinhamento com o que realmente desejamos. Essa transformação é uma prática diária. Todos os dias, temos a oportunidade de escolher de novo, de reprogramar nossas crenças, de liberar as limitações que não nos servem mais. Cada pequeno passo nesse caminho nos aproxima da verdade de quem realmente somos. E à medida que nos alinhamos mais profundamente com essa verdade, vemos que a vida se torna mais fácil, mais fluida,
mas cheia de propósito e significado. O despertar é uma escolha. E quando fazemos essa escolha, nos permitimos viver uma vida de liberdade. Uma vida onde somos os criadores de nossa própria realidade. Não há limites para o que podemos alcançar, porque no fundo, já somos tudo o que precisamos ser. A verdade está dentro de nós, esperando para ser descoberta, vivida e compartilhada com o mundo. E ao fazer isso, encontramos a paz, a alegria e a verdadeira liberdade que todos buscamos.